Fala galera, sejam bem-vindos ao 8º episódio do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem você passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é integrais trigonométricas. Vamos começar com o que é integrais trigonométricas. Vocês lembram lá no colégio, quando a gente estuda as funções trigonométricas? Existem 6 funções trigonométricas: seno, cosseno, tangente. Essas 3 aqui são as mais famosas, né? Essa aqui provavelmente todo mundo já viu. Elas relacionam o ângulo de um triângulo retângulo com os seus lados. Mas existem mais 3. Tem a secante de x, cossecante de x e a cotangente de x. Essas 3 aqui, essas 3 últimas, elas são o inverso das 3 primeiras. Então, por exemplo, se você quer passar em cálculo de primeira, é muito importante você saber as 6 relações trigonométricas, tá? Secante de x é o inverso do cosseno de x. A cossecante de x é o inverso do seno de x. E a cotangente de x é o inverso da tangente. Então, existem 6 relações, 6 funções trigonométricas. E o que são integrais trigonométricas? É um pouco óbvio, né? É quando você joga uma função trigonométrica dentro de uma integral. Então, se você tem integral de seno ao quadrado, integral de tangente, integral de secante tangente, tangente ao quadrado, integral de cosseno. Todas essas 6 integrais que eu coloquei aqui são questões comuns em provas de cálculo. Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber as regras de trigonometria, conhecer as funções trigonométricas e saber resolver esse tipo de integral. O que não é integral trigonométrica? Bom, existem vários tipos de funções, né? Tem funções modulares, funções logarítmicas. Uma integral, ela não é trigonométrica quando não apresentar uma função trigonométrica. Ok? Bem simples. Então, se aparecer uma integral que não tem seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, ela não é uma integral trigonométrica. Aí, muita gente confunde isso. Arco tangente de x. Isso não é uma função trigonométrica. Isso é uma função inversa trigonométrica. É outro tipo de função. E existem inversas trigonométricas de cada função trigonométrica. Então tem arco tangente, arco seno, arco cosseno, arco cossecante e assim por diante. Isso não é uma integral trigonométrica, tá bom? Um outro exemplo, integral de x ao cubo vezes e elevado a menos 2x. Como não tem trigonometria nenhuma aqui, é muito fácil identificar, né, se é trigonométrico ou não. E por último, raiz cúbica do ln de x mais 1 dividido por x. Então coloquei aqui 3 exemplos de funções que não são trigonométricas, mas também são comuns em prova. Então, se você quer passar em cálculo de primeira, vale a pena você aprender e treinar como que resolve cada um desses 3 exercícios, tá? Eu já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque travou em uma dessas 3 integrais. O foco da aula de hoje não é resolver essas 3 integrais, mas se você quiser que eu resolva uma delas, coloque aqui nos comentários que pode ser o tema da próxima live, ok? Por que eu estou explicando integrais trigonométricas? O principal motivo é uma matéria chamada substituição trigonométrica. Isso aqui é um método de integração e muito aluno tem medo dessa matéria, porque você tem que saber muita coisa de trigonometria para entender ela. Basicamente, você vai pegar uma integral, por exemplo, desse tipo aqui, sei lá, x dividido por x2 mais 9. Esse tipo de integral você só resolve com substituição trigonométrica. E quando você faz a substituição trigonométrica, você cai numa integral trigonométrica. Então, por exemplo,
eu vou chutar aqui, tá? Não vou resolver, não. Depois que você faz a substituição trigonométrica, aí o resultado fica secante ao quadrado de θ dθ. A gente muda a variável da integral e transforma uma integral que não é trigonométrica numa integral trigonométrica. E essa matéria é um dos temas que mais trava os alunos. É um dos temas que mais impedem os alunos a passar em cálculo de primeira. Nossa, eu conheço vários alunos que tinham extrema dificuldade nessa matéria aqui. Então, por isso que eu estou explicando integrais trigonométricas para vocês. Tá? Isso vai ser a base para a gente resolver exercícios mais complexos. Uma outra aplicação são as integrais duplas. Lá no cálculo 2, aparecem as integrais duplas. Então, existem também integrais trigonométricas, só que de duas variáveis. Por exemplo, secante de x, tangente de y. Entendeu? Para você resolver uma integral dupla, tem que conhecer as integrais trigonométricas também. E lá no cálculo 2, cálculo 3, essas questões são bem comuns, tá? E por último, provas de cálculo. Várias provas de cálculo. Quando a gente chega na matéria de integrais, aparecem as integrais trigonométricas. Então, integral do seno ao quadrado de x, integral do cosseno ao cubo de x, são questões clássicas de prova. Então, por isso que o tema dessa live é substituição trigonométrica, porque eu quero fazer vocês passarem cálculo de primeira.